Olá, estão aí firmes, né? Nessa semana já quase pré-carnavalesca, eu já me recuperando cada vez mais aqui do meu pós-operatório. Hoje já estou com cara de Carlito Franco e quero falar um pouco com vocês hoje sobre a questão, eu tenho enfatizado muito, né, cliente. Mas vamos falar um pouquinho da matriz cliente-produto. Ver se faz sentido para você. O que eu quero te mostrar é que a gente reclama da conjuntura, reclama do governo, reclama da taxa de juros, costuma reclamar de muita coisa. E a minha tese, o que eu mostro normalmente para os meus mentorados, é que o ouro está na sua mão. Não é reclamar do que está longe, é pegar o que está perto e trabalhar, lapidar. Então, eu tenho enfatizado, tenho mostrado para vocês que a principal fonte de informação é o cliente, né? A principal fonte de informação que você tem é o cliente. O cliente, quanto mais você sabe do cliente, quanto mais informação você tem do cliente, mais você se diferencia da concorrência. Por quê? Porque você começa a ter informações que a tua concorrência não tem. À medida que você consegue perceber antes, à medida que você consegue, antes do momento da mudança chegar, você está colado no seu cliente, você já percebeu como ele mudou e você acompanha, você se protege, você se blinda da concorrência, porque a concorrência não está vendo esse movimento. Então, eu já tenho falado, tenho insistido, já comentei com vocês que na nossa imersão nós vamos fazer isso, mapear seus clientes, trabalhar com a extração da informação. Já estou passando para o pessoal que já está se inscrevendo na imersão, eu já estou adiantando material, já estou adiantando PDFs para eles irem coletando informações dos seus clientes, de tal forma que, no momento da imersão, nós vamos estar trabalhando com dados reais, e não com um exemplo, somente exemplos meus. A hora que eu monto, né, eu dou um conteúdo, mostro exemplos, daí a gente chega na fase de exercitar, e na fase de exercitar, o pessoal que já está inscrito, já está coletando dados dos seus clientes, então a gente vai fazer esse exercício realmente mão na massa, né? E daí a gente consegue, inclusive, avaliar, né? Examinar o que está bom, o que está ruim, como ajustar, né? Então é o princípio dos 4 E's. Eu ensino, eu dou exemplos, a gente faz exercícios juntos, mas com os seus dados, e daí a gente examina os resultados e dá um feedback. Então, quando eu falo isso de cliente, eu estou mostrando para vocês a importância que você tem, como isso te diferencia em relação ao mercado. Ainda hoje, falando com um mentoriado meu, da região do Centro-Oeste, da região de Goiás, ele estava dizendo que, Carlito, aqui o setor agropecuário está forte, mas o ano começou fraco em vendas. Particularmente, ele é ligado a 2 setores, o setor de vinho e o setor imobiliário. Ele falou, olha, no setor imobiliário, normalmente a gente tem um volume de vendas da ordem de 30 milhões, em janeiro vendemos só 12. E então, vamos dar uma olhada. O que aconteceu? E daí vamos olhar como essa história de matriz cliente-produto torna-se a solução à medida que o ambiente muda, ou que o cliente muda, ou que as coisas mudam. Então, vou pegar esse caso em que tanto o setor de vinhos como o setor imobiliário faz parte do business do meu mentoriado lá de Goiás. Então, o que ele colocou, olha, na parte de vinhos, ok, fechamos o ano,
né? Festas, Réveillon, Ano Novo, férias, melhor momento de faturamento do ano, tudo correu muito bem. Agora, virou fevereiro, carnaval já não é de consumo de vinho, carnaval é consumo de cerveja, eventualmente um espumante, mas não é fortemente consumo de vinho. Então, a expectativa agora dele é ir trabalhando firme na área do vinho, mas o volume maior agora vai voltar lá para o Dia das Mães, vai voltar para o Dia dos Namorados, e esse começo do semestre, no segmento de vinho dele, é mais fraco. Então isso é esperado. Então aqui cabe um parênteses. E a pergunta é: o que eu posso fazer dada essa circunstância em que meu cliente está com a carteira mais fechada, com menos dinheiro na carteira e não tem nem mesmo muita ocasião para consumir esse produto, tá? Então esse é o cenário. O que pode ser feito? Agora vamos pegar o outro produto dele. O outro produto dele é mercado imobiliário, vender imóveis, né? O interessante é que é o mesmo cliente, tá? Ele trabalha o quê? Com o mesmo cliente, um cliente que é classe média alta, classe alta, que é investidor imóvel, que está ou investindo em imóvel para qualidade de vida ou é um investidor de imóvel. Esse cliente também é o consumidor de vinho dele. Então ele está falando, ele consegue, acessando o mesmo público, alimentar duas carteiras dele. Tá? Então esse é um ponto interessante. Outro ponto interessante é olhar então o que está acontecendo com o cliente dele, principalmente olhando imóveis. O que está acontecendo nesse começo de ano em imóveis? E daí a gente olha que a região sul, região de Campinas, região da Riviera, onde eu invisto em imóveis também, está quente. O mercado não está frio, não, o mercado está quente, a gente teve lançamentos, foi um bom começo de ano. Quais são as variáveis que estão limitando ainda? Os juros não começou a baixar, né? Reunião do Conselho Monetário, né, já disse que a partir de março começa a baixar, não sabe quanto, mas já vai começar a baixar. Então, é um primeiro sinal, é uma expectativa grande, mas ainda não começou. Então, olhando para isso, o que nós vemos? Então, enquanto aqui, Campinas, Riviera, o mercado imobiliário começou bem, nós olhamos lá em Goiás, Goiânia, não, o mercado começou com um nível mais baixo, começou mais fraco. O que pode estar afetando isso? Então, vem um pressuposto. O pressuposto é a região, né, Goiás ali, Goiânia é o começo do Centro-Oeste, é o começo do agronegócio. É uma região forte, rica, próspera no agronegócio, principalmente com grãos, mas também carne, mas principalmente grãos, milho e soja. E o que está acontecendo no milho e soja? Então nós vamos olhar que tem algumas variáveis que estão indicando um risco alto. De novo, na agricultura, se depende do tempo. Ontem eu estava conversando com parceiros meus de negócio do sertão, do Nordeste. Estão dizendo o seguinte: estamos entrando num período de seca. Estamos entrando num período de estiagem. Desde dezembro não chove, estamos indo para o terceiro mês sem chuva, os rios já estão secando, estão passando por essa situação climática afeta lá, mas o que nos interessa principalmente é essa situação
climática afeta o agronegócio. Por que afeta? Porque os rendimentos da lavoura caem, né? Você teve veranico, então os tratamentos de praga, normalmente as pulverizações e tudo mais, isso é afetado. A grana, né? Nós falamos que precisa de chuva para grana, principalmente do milho. Então, se você tem um veranico, esse milho, o cartucho dele não enche, né? E daí você vai ter um rendimento mais baixo de toneladas por hectare. Essa é uma variável complicada. Qualquer outra variável complicada é que a gente pega a tendência do dólar, é um dólar que está descendo. Isso aí é política explícita do Trump. Então, o dólar baixando. O dólar baixando, ele afeta o setor exportador, ele afeta o agronegócio. Então, de modo geral, ainda tem uma parte da renda do agronegócio, né? Normalmente, quando você planta, você já faz o travamento de câmbio, já faz o travamento de preço futuro, mas à medida que você tem um dólar baixando, isso tende a puxar o preço nominal em reais para baixo, a não ser que o preço internacional da commodity suba, mas de modo geral puxa o preço para baixo. Então nós vamos ver o seguinte: soja esse ano, com todas essas tendências, soja está com uma margem menor. O preço da soja, embora o China esteja comprando, embora o movimento de consumo de soja esteja num alto nível, o preço da commodity está puxado mais para baixo. O preço do milho está bom, mas a questão do veranico pode comprometer a colheita, né, que já está acontecendo, e tem o plantio do veranico, então tem o plantio da safrinha. Então, tem uma concentração de risco alta. Nesse contexto, no agronegócio, nesse momento, então, o agropecuarista, o agrobusiness, ele não está investindo sobras no setor imobiliário. Por quê? Porque a prioridade dele é salvar a lavoura. A prioridade dele é reforçar o caixa caso a safra seja abalada. E agora? E agora, José? O que a gente faz? É aí que entra a matriz cliente-produto. Então, quando você olha toda essa circunstância, o que você faz? Chora. Vai chorar, não vai resolver, né? Senta e chora, não vai resolver. Né? As obras estão acontecendo, os projetos estão acontecendo, a construção, você não pode parar. Se você para, se você desacelera a construção de um prédio, de um condomínio, o custo sobe. Então, como é que você faz? Então, basicamente, é ajustar o produto ao cliente. No momento, a questão nem é preço. A questão é criar uma forma de diminuir o risco desse cliente, do agronegócio principalmente, para ele continuar investindo no setor de imóveis, principalmente nos novos lançamentos. Então, quais são, né? Tem uns casos muito bacanas, históricos, né? Que hoje é a Caoa. Mas não é lenda, né? É verdade, eu já tive isso aí lá nos anos 70, 80. O que
é o Carlos Alberto, né? Não vou lembrar o nome dele, mas ele era um médico de Campina Grande, na Paraíba. Um médico muito bem sucedido. E ele gostava de carro. E ele tinha o hábito, o melhor carro daquela época era o Landau, né? Então ele tinha um Landau. E nesse ínterim, o que aconteceu foi que a agência da Ford, lá de Campina Grande, quebrou. Saiu do mercado. Então, o que hoje acabou, o Dr. Carlos Alberto, conversou com a Ford e falou: olha, eu sou médico, mas eu tenho Landau, gosto de Landau, gosto de Ford. Vamos fazer o seguinte, eu vou assumir a agência da Ford aqui de Campina Grande. E realmente ele era um homem inteligentíssimo, fantástico e bom negociante, né? Então é disso que eu estou falando. Ele foi inovador. Ele começou, então, de repente, as vendas da Ford começaram a estourar. Primeiro, ele usou o capital relacional dele. Ele, sendo um médico importante da cidade, ele tinha um relacionamento com a classe mais próspera da região. Era um médico importante ali no estado, vizinho de Pernambuco, vizinho do Rio Grande do Norte, enfim, tinha uma importância regional, uma influência regional. Aí ele falava muito bem com o público que é semelhante a ele. E esse é um ponto importante. Quando você está vendendo, quando você faz parte do teu avatar, você está inserido no mercado com o qual você trabalha. Então, ele sabia quem compra Landau, quais são as características, ele tinha os amigos dele, assim por diante. Então, ele deu continuidade a esse projeto e rapidamente assumiu a liderança das vendas da Ford, não só em Campina Grande, na Paraíba e depois no Nordeste, e depois ele foi crescendo. Esse negócio foi virando importante, ele virou um grupo, abriu a agência em São Paulo e assim por diante. Mas uma das coisas que ele fazia era o seguinte: ele vendia carro em troca de produto. Ele vendia carro em troca de telha, ele vendia carro em troca de tijolo, ele vendia carro em troca de caju, né? Lá se tem produção de caju, castanha de caju. Ele fazia esse escambo, ele indexava, ele vendia o carro na moeda do cliente dele. E depois ele punha a equipe dele lá para o quê? Para vender telha, para vender tijolo, para continuar girando. Então, com isso, ele expandiu muito. Então, no momento desse, por exemplo, lá em Goiás, então, é ajustar. A questão não é preço do produto, a questão é risco e prazo. Então, é trocar, por exemplo, pegando o modelo lá da Caoa, vender imóvel em sacas de soja, vender imóvel em bushels de milho, vender imóvel em arroba de boi. Poxa, mas como é que uma construtora pode fazer isso? Ela, ao mesmo tempo que ela indexa aqui na moeda do cliente dela, que pode ser do agronegócio, poderia ser em arroba de boi, em saca de milho, ou em tonelada de soja, ou no meu caso aqui, que eu sou do café, em saca de café, ela na hora, ela faz um contrato de venda de um apartamento em sacas de soja. Então ela teoricamente vai receber sacas de soja para ser entregue em março, o milho no safrinha em junho. Ela vai lá na bolsa de mercadoria, na bolsa de futuro, e vende. Então ela trava o recebimento com a entrega, e com isso ela sai da operação do agronegócio, mas ela consegue fazer o fluxo funcionar. E para o cliente lá, que é produtor de milho, e comprou um imóvel, mas pagou em milho, acabou, ele tem que entregar 5.000 sacas de milho, para ele entrega. Tanto faz se o milho subiu ou desceu.
E para a construtora, ela recebe? Também para ela tanto faz, porque ela foi lá e fez um warrant, né? Ela foi lá e travou, ela fez uma operação cruzada. Ela vendeu o apartamento, recebeu milho futuro, foi lá, vendeu o milho futuro e vai receber dinheiro. Então, no fim, a construtora recebe dinheiro, no fim, o produtor de milho produz milho, entrega milho e sai do risco das flutuações. Então, é essa ideia, com esses exemplos que eu te dei aqui da caoa, o exemplo que eu te dei do agronegócio, eu mesmo também, quer dizer, uma das épocas que eu mais prosperei na minha vida, eu era jovem, anos 90, plano Collor. Eu tinha, antes do Collor, eu tinha comprado, inclusive o apartamento que eu moro até hoje, estou vendendo ele, que a gente está mudando para um apartamento novo depois de 35 anos, mas eu comprei esse apartamento antes do Collor tomar posse. E nessa época eu tinha lá meus 30 e poucos anos, era jovem, recém-casado, filhas novas, né? Então eu comprei, tinha uma parte que eu iria financiar e tinha uma parte que eu entregaria, eu pagaria até as chaves. Veio a era Collor, vocês lembram, né, que o dinheiro mudou, né, a gente virou de cruzado para cruzado novo, aquela ideia de moeda podre, etc. Mas olha só que interessante. O fato de eu ter uma conta para pagar com dinheiro podre, imediatamente eu travei um monte de contratos para vender meus produtos em dinheiro podre. Então, eu consegui entrar num paralelo de mercado e eu nunca vendi tanto na vida. Então, aquele apartamento que ia demorar alguns anos para quitar, por causa do plano Collor, naquele um ano de dinheiro podre, eu quitei ele, o que era um absurdo, né? Uma coisa inesperada, impossível. Mas foi justamente por isso, eu fiz um travamento de moeda. Eu peguei uma dívida em dinheiro podre e fui lá e falei, pessoal, posso receber dinheiro podre? E consegui fazer um volume de contratos muito maior do que minha dívida, e com isso eu quitei meu apartamento, e no decorrer dos próximos meses a economia foi voltando a girar com a nova moeda e o ciclo foi entrando. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é justamente a capacidade de você, no seu negócio, configurar o teu produto de tal maneira que atenda à necessidade ou à circunstância que o seu cliente está passando. Então, eu contei o caso da caoa, ele usou essa configuração do produto, que era colar a forma de pagamento de um produto de luxo, que era um Landau, no produto que o cliente vende. Telha, tijolo, caju, ou seja lá o que for. No meu caso, moeda podre no plano Collor. No caso hoje do agronegócio, uma boa solução para as construtoras seria cruzar vendas com receber em produto agrícola, né? E ela imediatamente cruzar isso, indexar o recebimento em produto agrícola. Com tudo isso, o que eu quero mostrar para vocês é que justamente quando você faz esse movimento de entender a circunstância do seu cliente e se posicionar e se adiantar, você se descola da sua concorrência. Você pode construir o que a gente chama do seu oceano azul. E é esse o desafio, e é isso que, mais uma vez, eu te chamo, vem para a nossa imersão, que nós vamos trabalhar na configuração da sua matriz cliente-produto. Ela vai acontecer nos próximos dias, vão ser 2 noites ou um sábado inteiro.
Beijo no coração e sucesso para você.